Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar de teatro, de arte. Com a gente, Felipe Dávila e Ana Lívia, aqui no nosso programa. Agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital. E o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Ana, que prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Felipe, bom revê-lo, né? Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Marconi. É muito bom revê-lo também. Obrigado. Bom, estou falando em revê-lo porque o Felipe já esteve aqui com a gente, né? Há algum tempo, com o canal na web, né? Vídeos aí, tudo a ver com o teatro também, com a dramaturgia, de uma forma eletrônica. E agora ele vem falar sobre a companhia Reconto, né? E a peça Bumba Meu Boi. Então vamos lá, né? Apresenta pra gente a companhia, fala pra gente um pouquinho. Bom, a companhia CIA de Teatro Reconto, ela nasceu aproximadamente há uns 4 anos atrás, né? Quando tivemos uma ideia de montar um grupo, após formar em teatro, para que a gente pudesse levar o teatro principalmente para as regiões do Vale de Jequitinhonha. Então, atualmente, a peça Bumba Meu Boi vem trazendo isso, né? Trazendo características do Vale de Jequitinhonha através do figurino, né? Toda a composição da peça. Nós criamos através de pesquisa de campo mesmo, nós somos aos lugares, aos vilarejos, conversamos com pessoas e construímos, né, esse espetáculo Bumba Meu Boi, que inclusive, né, teve a estreia há uns 3 anos atrás, depois nós fizemos adaptações e fizemos... pandemia. Exato, foi durante, né, pandemia. Então, apresentamos em Diamantina, no dia 14 de julho, foi maravilhoso, foram 2 sessões muito cheias, muito lotadas, graças a Deus. Aí, eu acho muito legal isso, né? Você nunca diz eu, sempre nós. Nós quem? Bom, como companhia, a CIA de Teatro, ela se consolidou como grupo, né? Inicialmente, 2 pessoas, eu e o Dilson Moreira. E aí, a Thalita de Paula entrou com a gente nessa, a nosso convite, e a Carmen Moreira também. Atualmente, estamos na companhia, a Carmen, ela está afastada da companhia por motivos pessoais, ela está lidando com casamentos, outras coisas, mas está sempre nos acompanhando, nos ajudando, porque ela era nossa figurinista, então ela sempre dá um apoio nessa questão. E, atualmente, né, a Ana tem estado com a gente e está sendo bem prazeroso estar com ela. A Ana, nós também encontramos ela através, né, da arte, então nós fomos assistir a peça de formatura dela e lá a gente viu ela. Então, assim, foi mais de olheiro mesmo e hoje ela está aqui com a gente, foi bem legal. Que ótimo. Então, Ana, bom, ele está falando aqui, formado, você fez o curso do IFNMG? Isso. Né? Você, como é que é a sua experiência no teatro? Nós 4 temos a mesma formação do IFNMG, só que eu fiz o ensino médio integrado com teatro. Então, foram 3 longos anos de curso e foi ótimo. Agora, a peça Bumba Meu Boi. Como é que vocês se inspiraram? Por que vocês escolheram esse tema? Bom, trabalhar com cultura popular era a nossa meta, né? Nós criamos a companhia visando isso também. Apesar da companhia ter uma gama, né, um leque de opções de vários gêneros, nós temos peças adultas, peças só voltadas para o público infantil, oficinas, também temos trabalhos audiovisuais, né? Nós temos trabalhos aqui na cidade de Diamantina que são trabalhos muito bacanas. Mas a nossa meta era trabalhar com cultura popular. Onde a gente ia e caminhava para fazer um trabalho ou outro, a gente sempre via, né, aquele brilho da comunidade e as coisas que eles contavam. Então, acho que o Bumba Meu Boi veio para trazer isso, para mostrar um pouco da cultura popular do Vale de Jequitinhonha, que infelizmente às vezes é muito perdida, né? Às vezes procuramos outros gêneros em outros lugares, pessoas de fora, e não valorizamos o tanto de arte e o tanto de coisas boas que tem dentro de Diamantina e região. Então, o Bumba Meu Boi veio para isso, para resgatar, né, a cultura popular, para resgatar saberes, conhecimentos, porque é uma lenda não só, né, daqui de Minas Gerais, mas de vários estados. Claro que ela, né, conforme o estado, vai mudando o nome, mas é quase sempre a mesma história, né? Adaptação de uma
de uma história tradicional para o mundo do teatro. Como é que foi esse trajeto? Foi um processo bem longo até, mas foi muito divertido pegar músicas que se encaixassem, escrever uma história baseada nos contos que se tem do Bumba Meu Boi foi ótimo. Verdade. Adaptar é sempre difícil, porque é uma história popular, né? É uma lenda e que várias pessoas conhecem. Então, quando você solta um título Bumba Meu Boi, automaticamente, né, a memória que vai vir na mente da pessoa é aquela história que ela conhece. Então, e é difícil também porque várias pessoas conhecem diferentes versões dessa história. Uma tem um personagem a mais, outra tem um personagem a menos. Exatamente. Então, mas como grupo, criar a nossa versão é muito importante, não só para continuar contando a história, mas para recontar a história, né? Pois é, mas aí você tem, claro que você tem a licença poética, mas tem a responsabilidade de não mudar a história. Com toda É isso? certeza. Manter a tradição. Os né? elementos principais da história, eles são, é preciso manter, né? É uma lenda, é uma cultura popular. Então as pessoas precisam ver, né, elementos diferentes, mas os elementos principais, eles precisam estar contidos nessa história, né? Então, assim, nós fazemos todo o processo de forma que não perca a essência da lenda, da história. E é o que a gente fez para esse trabalho, né? Não perder. Esse roteiro, ele tem musical no meio? É uma peça musical? Como é que é? Tem bastante música. A peça inteira, você vai se divertir muito e ouvir músicas que você conhece. Exatamente. A ideia das músicas, né, quando vamos criando e algumas músicas ou pedindo direitos autorais para outras músicas, quando nós vamos escolhendo essas músicas, nós vamos trabalhando o contexto de toda a peça. Então, muitas vezes, muitas cenas são modificadas pela música e muitas músicas são modificadas pela cena. Então, realmente é um trabalho de composição. Então, a peça ela é muito musical, tem música no início, no meio, no fim. Ela começa com música, termina com música. E o que realmente também é um desafio, visto que em Diamantina se vê pouco, né? Eu, por exemplo, nunca assisti uma peça de cultura popular com tanta música quanto o Bumba Meu Boi tem trazido. Quem mais tem se identificado com o Bumba Meu Boi? Versão reconto. Né? Quem mais tem? As crianças, os adultos? Como é que vocês têm avaliado a receptividade disso? Na nossa experiência de apresentação, eu consigo dizer tranquilamente que não dá para identificar um grupo que se divirta mais. As crianças participam, os adultos participam e todo mundo se diverte do mesmo jeito. Concordo com a Ana, porque a nossa experiência, né, das últimas apresentações, o público, além de ser muito diverso, que é o público, né, o nosso público-alvo são todas as idades, de 0 a 100 anos, né? E todos que vão ao teatro se divertem, claro, né, da sua forma, da sua maneira. Mas por ser um espetáculo que tem interação com o público e tem essa quebra da quarta parede em vários momentos, eu acho que todo o público se identifica, né? Tem alguns momentos cômicos voltados para a criança e tem momentos cômicos voltados para o adulto, né? E para o idoso também. Então, assim, isso é bem interessante. Então, o que realmente contempla um público bem geral e bem diversificado. Aí você tocou no outro assunto, né? Me veio à mente aqui a questão do musical, mas vem a questão do humor. Como é que vocês identificam? É uma peça humorística? É um drama? Como é que vocês se situam nisso aí? Até as pitadas de drama dela tem um humor que é uma peça que você pode assistir quando você é criança e você vai se divertir numa percepção e você pode assistir 18 anos depois e você vai se divertir com uma percepção completamente diferente dela e rindo nos dois momentos. Exatamente. E como teatro, nós estamos em constante mudança e evolução, certo? Então, de forma que quando nós levamos essa peça de teatro para outro lugar, né, nós também adaptamos, né? Sempre que possível, nós vamos fazer adaptações para lidar com aquela comunidade, com aquele local. Então, às vezes, o que vai funcionar para Diamantina, talvez não funcionaria para uma outra cidade. Então, para isso, a gente trabalha para que nessa cidade a gente consiga contemplar alguns pontos de humor voltados para aquela comunidade. E o que funciona bastante, porque geralmente é contemporâneo e é realidade de muitas pessoas, né? Porque a história, ela conta a vida, né, da Catirina
e do Chico, né, do Francisco. Então, assim, são um casal que vive, né, na roça, que vive numa comunidade rural e mora na casa da Jaracina e do Capitão Boca Mole. Então, assim, lá no contexto que eles passam, tem a questão da hierarquia, né, do trabalhador e do patrão. Então, isso, né, é contemporâneo de qualquer forma. Então, isso vai lidando, né, com a mente das pessoas. É bem interessante. Vocês estiveram em Milho Verde recentemente, né? Se apresentaram no Teatro Santa Isabel. Como é que foi isso? Como é que está a agenda? Qual que é onde vocês desembarcam na próxima? Na próxima, em setembro, estaremos desembarcando em Araçuaí, no Festival Internacional de Teatro de Palco e de Rua, no dia 6 às 17h30 da tarde. Exatamente. O Festival de Araçuaí é um festival muito importante para o Vale de Jequitinhonha. É um dos maiores festivais de teatro, né, da região, se não o maior da região do Vale de Jequitinhonha. O Ícaros do Vale é a companhia de teatro que recebe, né, os outros artistas. Eu já estive lá e realmente é um festival muito importante. Então, assim, quem estiver assistindo, que tiver interesse, eu conheço muitas pessoas que vêm, né, que vai de Diamantina para lá para assistir, porque é uma semana de espetáculo. Tem espetáculo acontecendo todos os dias. Então, vem companhias nacionais e internacionais. E para todos os gostos e todos os públicos. Exatamente. Então, você vai achar um do seu interesse. Você tocou num ponto, né, de um encontro, né, de teatro em Araçuaí, e é um assunto que eu quero tratar. Tem muito a ver com as políticas públicas para o teatro, mas eu vou deixar para o próximo bloco, para a gente abordar um pouquinho sobre isso. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.